Olá, o programa Agricultura Alto Vale começa agora e nesta edição nós preparamos para você. Nota fiscal eletrônica de produtor passa a ser obrigatória para aqueles que tiverem faturamento anual acima de R$360 mil. Vamos mostrar a pousada de Vitimarsum, que mantém parte da história do povo menonita. Santa Catarina espera colher mais de 2 milhões de toneladas de milho, melhor safra dos últimos 4 anos. Você vai conhecer os moradores de Rio do Oeste que estão seguindo a tradição de fazer vinho artesanal em casa. Nós estamos no Rancho do Milho Verde, em Buia, e vamos te mostrar como funciona a produção de pamonha, da colheita na roça até a embalagem do produto. Se aproxime no sofá e vem comigo porque o programa Agricultura Alto Vale está só começando. Que bom encontrar você aqui na tela da TV, você que acompanha o programa Agricultura Alto Vale também pelas nossas redes sociais. Obrigado pelo carinho de sua audiência. As fortes chuvas registradas em Santa Catarina também tiveram impacto no meio rural, mas com menos intensidade. Os prejuízos estão sendo levantados pela equipe técnica da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, a EPAGRE. Os produtores que registraram perdas em estruturas produtivas podem acessar os programas emergenciais Reconstrói SC e Pronamp Agro SC Emergencial, voltados às famílias rurais pesqueiras e aquícolas. A Secretaria da Agricultura, sempre preocupada com o clima, principalmente que ocorre nos últimos tempos aqui no estado, e estamos então trabalhando para verificar, levantar através da EPAGRE aquilo que foi o evento das chuvas da última semana. E com isso então levantado os prejuízos, os impactos que houveram em benfeitorias, em equipamentos, nas propriedades. Nós temos aí o programa de Pronamp emergencial, onde se financia propriedades com até R$100 mil de renda e juros subsidiados de 3% daquele contrato feito ao banco. E também o programa Reconstrói, que presta para os agricultores R$12 mil, devolve 50% sem juros. É uma maneira de você poder ajudar esses agricultores. É claro que os levantamentos vão sendo feitos, o clima é muito diferenciado em diversas épocas e nós precisamos então ficar atento para isso, mas sempre procurando ajudar o nosso agricultor. Também, como você tem chuvas fortes, você tem estiagem, como está acontecendo no oeste. Estamos avaliando, levantando a situação de soja, milho, trigo, que já está na colheita, enfim, todos os prejuízos que possam ocorrer para que a gente possa ajudar também os nossos agricultores nas avarias que possam ocorrer pela estiagem. Assim é que o Estado continua trabalhando nessa ação. Nós temos aí a Safra Garantida, um programa para ajudar, subsidiar o prêmio dos nossos agricultores que têm o seguro do Pronaf+, e com isso nós minorar os problemas dos nossos agricultores, auxiliando no seguro e também nos levantamentos de recuperar as propriedades atingidas, tanto pela chuva como pela estiagem. Lembrando que o programa Safra Garantida vai entrar em operação em março, porque nós estamos fazendo todo o trabalho interno e também de contatos com o sistema financeiro para que possa então ser operacionalizado a partir do mês de março. E depois de vários adiamentos, a emissão da nota fiscal eletrônica de produtor rural passa a ser obrigatória a partir de fevereiro para quem teve faturamento anual superior a R$360 mil. A região do Alto Vale do Itajaí tem hoje quase 40 mil produtores rurais ativos. Em toda Santa Catarina são quase 330 mil, segundo dados da Fazenda Estadual. E os agricultores que ainda não emitem nota eletrônica já vêm se preparando para isso. A obrigatoriedade estava prevista para iniciar ainda em 2023. Foi adiada várias vezes e agora a exigência passa a valer no dia 3 de fevereiro. Mas, nesse primeiro momento, para os produtores que tiveram receita bruta superior a R$360 mil em 2023 ou 2024.
Os outros terão prazo de 1 ano ainda para se adequarem. Os agricultores que tiveram um faturamento menor de R$360 mil, eles têm até dia 5 de janeiro de 2026 para efetuar a migração do seu sistema para a nota fiscal eletrônica definitivamente. A partir dessa data, só com nota fiscal eletrônica. E também quero deixar claro que as notas fiscais em papel ainda, com faturamento menos de 360 mil, esse agricultor pode continuar a comercializar a sua produção. Vale destacar que as negociações dos produtores catarinenses para fora do estado já exigem a nota fiscal eletrônica, independentemente do faturamento. Não interessa se é menos de 360 mil, sempre para fora do estado precisa nota fiscal eletrônica para comercializar seus produtos e também para o agricultor fazer venda para os órgãos públicos. Entre os produtores do estado que serão obrigados a emitir nota eletrônica a partir do dia 3, 1.000 ainda não aderiram ao novo sistema. Para esses agricultores que devem aderir à nota a partir do dia 3 de fevereiro, temos 1.000 produtores no estado para aderir a essa nova data. Temos 18 mil produtores que emitiram nota no ano de 2024, que não estão cadastrados ainda com nota fiscal eletrônica. A gente está aguardando esses agricultores também para procurar a unidade conveniada do seu município para ingressar no sistema de emissão de nota fiscal eletrônica. O produtor que ainda não aderiu à nota eletrônica deve ir até a Secretaria de Agricultura do seu município. Aqueles sem sinal de internet conseguem emitir a nota pelo aplicativo Nota Fiscal Fácil. Essa nota ele consegue emitir em offline e ele consegue seguir até o primeiro ponto que tem um sinal de internet, ele consegue transmitir a nota e ele segue a viagem. Através de um convênio com a Secretaria de Estado da Fazenda, o Senar já ofereceu cursos em diversos municípios sobre a nota eletrônica. Quem tiver dificuldade pode também pedir auxílio de algum familiar. Quem não tem condição, solicitar ajuda ao filho, ao netinho, à netinha, né? Ou um vizinho, ou procurar o seu sindicato, né? Para conseguir fazer a emissão corretamente da nota fiscal. Porque o agricultor, para se aposentar, sempre tem que ter uma nota fiscal emitida, né? Então, só com isso ele consegue comprovar o tempo que chamam de roça, né? Para ele se aposentar. E além dessas orientações, o gerente da Fazenda Estadual aqui no Alto Vale chama a atenção dos agricultores para que façam a prestação de contas da atividade rural, já que quase todos os municípios estão com o valor adicionado negativo. Nossa região, grande parte dela é da agricultura, 42% dos municípios, o retorno do ICMS é baseado na agricultura. E como esse ano de 2024, a gente olhando as planilhas da Secretaria da Fazenda, os municípios, a grande maioria, ou praticamente quase 100% dos municípios, estão com valor adicionado da agricultura negativo. Então, está faltando muita gente prestar conta. Então, por isso que eu peço a todos os agricultores da nossa região procurar as unidades conveniadas, fazer a prestação de conta para nós podermos elevar o índice de arrecadação, o índice de retorno dos municípios, para que a nossa região tenha um bom retorno de ICMS para atender os anseios da nossa sociedade. E com o aumento de 25% na produtividade média do milho para a primeira safra 2024-2025, Santa Catarina tem a expectativa de colher mais de 2 milhões de toneladas do grão, mais de 300 mil toneladas que no ano passado. As condições climáticas com chuvas regulares até dezembro foram favoráveis ao desenvolvimento das plantas e expressão do potencial produtivo, apesar da área de cultivo do milho ter diminuído 11% em comparação com a safra passada. Este é o melhor desempenho das lavouras nos últimos 4 anos. É o que indica os dados que estão no Boletim Agropecuário de janeiro. O ano de 2024, no caso do arroz, foi marcado por fortes oscilações nos preços. O preço mais alto foi o de janeiro, ultrapassando a casa dos R$ 120 a saca de 50 quilos. E o preço mais baixo foi o de dezembro, atingindo pouco mais de R$ 96. O plantio da safra catarinense está encerrado, com área de 145 mil hectares e produção esperada de 1,2 milhão de toneladas. Com praticamente a mesma área plantada, espera-se esta produção 9% maior do que a da safra passada, marcada por adversidades climáticas.
Para a primeira safra catarinense de feijão, as estimativas atuais revelam um crescimento na área plantada de aproximadamente 7,50%. A produtividade média esperada também deverá crescer, chegando a quase 2 toneladas por hectare, um aumento de 11,11%. Com o crescimento da área plantada e da produtividade média, espera-se um aumento de 19% na produção, representando um volume colhido de aproximadamente 57 mil toneladas de feijão na primeira safra. Desse total, aproximadamente 41 mil deverão ser do tipo feijão preto e 16 mil toneladas do tipo feijão carioca. Até o momento, a expectativa é que a produção de trigo estadual deverá crescer 38%, chegando a 426 mil toneladas. Nessa safra, houve uma boa recuperação na produtividade média, que está em 3.450 quilos por hectare, contra 2.200 obtidos na safra 2023. Portanto, um incremento aí de 54%. O ano de 2024 foi marcado por preços pressionados, sendo o menor dos últimos 5 anos para a soja. O preço mais alto foi em junho, ultrapassando a casa dos R$ 135 por saca de 60 quilos, e o preço mais baixo foi o de fevereiro, atingindo pouco mais de R$ 117. Nos 20 primeiros dias desse ano, o movimento de baixa continua, influenciado principalmente pela boa perspectiva da produção na atual safra do Brasil e da Argentina, além de outros fatores como a estimativa da produção mundial e expectativas em torno das relações com os Estados Unidos e a China. Na safra atual, os levantamentos realizados pela Epagre apontam para um aumento de 2% da área plantada, alcançando 768 mil hectares na primeira safra. A produtividade média esperada deverá ter um incremento de 9%, chegando a 3.700 quilos por hectare. Com isso, espera-se um aumento de 12% na produção e no volume colhido de aproximadamente 2,9 milhões de toneladas de soja nesta primeira safra. E vamos até Imbuia para conhecer uma propriedade que produz e distribui milhares de pamonhas na nossa região. Por lá, o milho verde transformou a realidade da família e de vizinhos. Nós acompanhamos a produção desde a colheita até a embalagem do produto. Uma a uma, o seu Edson vai enchendo as palhas com o creme da pamonha. Aqui no Rancho do Milho Verde, em Imbuia, são produzidas cerca de 3.000 semanalmente. Dessa área, na comunidade de Nova Alemanha, vem parte do milho utilizado. Depois de colhido, ele é transportado para o galpão da propriedade com a ajuda dessa moto, que virou maquinário agrícola. No início a gente plantava, né? Tinha a produção própria aqui, né? Mas como a demanda foi aumentando bastante, a produção foi aumentando, a gente acabou terceirizando, né? Hoje a gente tem um pedaço aqui que a gente planta, né? Mas é pequeno, então assim, é praticamente 90% da produção de milho verde, né? Espiga, é terceirizada. A gente tem, no verão, tem os agricultores aqui que plantam próximo aqui, são vizinhos nossos, né? O plantio do milho aqui começa em agosto, né? Então até de agosto a fevereiro planta aqui. A partir daí a gente não planta por causa do clima, né? E daí a gente pega vem de fora, uma parte vem de Santa Amaro e quando não tem ali a gente pega de São Paulo. A pamonha, feita com milho ralado, temperado e cozido em água fervente, é o carro-chefe do rancho. História que começou com o seu Edson e a dona Silvane, há quase 20 anos. Por alternativa de renda, buscando meios de agregar mais valor nas rendas, que a gente trabalhou sempre com lavoura, né, sempre agricultor. E dentro desse tempo de trabalho com fumo, cebola, buscamos a lida com verdura também, vaca de leite, e sempre bastante limitado nas rendas líquidas que não acabava sobrando. Então, buscamos um meio de entrar também no milho verde. Depois de colhidas, as espigas vêm para essa área onde o milho é descascado, limpo e cortado. Todas as partes são aproveitadas. Por aqui passam cerca de 10.000 por semana. O milho que será utilizado na pamonha vai para o ralador, que separa a casquinha e resulta nesse creme. Ele é temperado com sal e colocado nas palhas. A cor das fitas diferencia as pamonhas doces das salgadas. Elas são cozidas em água fervente e ainda quentinhas vão para a embalagem.
A palavra pamonha tem origem indígena e significa pegajoso. Além dela, no rancho imbuiense, ainda são preparados diversos produtos à base de milho verde. O forte é a pamonha, mas daí a gente tem o bolinho de milho verde frito, tem a boleira sem glúten, né? Tem o bolo de milho verde sem glúten também, tem o pão de milho verde, tem a massa para fazer a polenta, né? Polenta e bolinho que a gente comercializa, a massa de quilo também. A gente agora está mais ou menos um ano que a gente está implantando em mercados, né? A gente está fornecendo as estufas e o produto, a pamonha, mais a pamonha, né? Para o pessoal vender ela quentinha. Então a gente tem, assim, hoje, 60% da nossa produção já vai para o mercado. Hoje os produtos são distribuídos para mais de 20 municípios da região. E não tem como sair aqui do Rancho do Milho Verde sem provar um pouquinho dessas delícias, não é mesmo? Nossas vendas funcionam hoje mais pelo WhatsApp, né, através de encomendas. Geralmente eu mando mensagem no dia anterior e o pessoal faz o pedido, a gente entrega na casa, no comércio que a pessoa trabalha também. Então, para o pessoal aí do Alto Vale, né, que quiser encomendar conosco, experimentar aí essas delícias à base do milho verde, pode entrar em contato através do WhatsApp, que a gente vai estar entregando também na sua casa, no local que você trabalha. Dentro dessa busca de clientes e consumidores, a gente achou um caminho para também agregar mais pessoas também no trabalho, dar renda também para a família, mais integrantes da família e algumas vizinhas também que trabalham na descascação do milho. E com isso, então, se dedicamos 100% hoje na questão do milho e também um gadinho aí que a gente tem também para aproveitar os tratos, né? Para quem viu o negócio crescer e se transformar nos últimos anos, o rancho é motivo de muito orgulho e faz sucesso por onde passa. Porque é algo mais natural, né? Hoje em dia é muito industrializado, então o pessoal valoriza bastante, principalmente aqui na região, né? E é muito gratificante, assim, a gente tem dia aí que tem em média de 90 entregas para fazer, então tantas famílias, né, que se alimentam à base desse produto, é muito gratificante para a gente. É um orgulho muito grande assim para a gente, né? A gente entender que está no caminho certo, sabe? Porque a gente começou lá em 2006, devagarzinho, no porta a porta ali, com dificuldade, com bastante dificuldade, na verdade. Só que a gente vê o crescimento, assim, é gratificante, sabe? E em Vitimarsum, uma pousada guarda parte da história do povo menonita que viveu aqui na região antes de migrar para outros estados do sul. Quando as famílias ainda usavam lampião, eles chegaram a construir represas para gerar a própria energia elétrica. E nós fomos conhecer o que sobrou de uma delas. As ruínas da antiga represa, no leito do Ribeirão Anu, permanecem visíveis nesta propriedade. O sistema, construído há cerca de 70 anos e avançado para a época, trouxe praticidade para uma família de imigrantes menonitas no período em que a principal fonte de luz ainda era o lampião. O seu Heinrich Grasmick construiu uma represa particular, né, e produzia então a energia para a sua propriedade, né, abastecendo então com luz elétrica a casa dele e de um genro, que é o senhor Siegfried Gertz. Os menonitas, também conhecidos como alemães russos, eram cristãos que vieram da extinta União Soviética para o Brasil por conta da perseguição religiosa. Se estabeleceram onde hoje é o município de Vitimarsum, no Alto Vale, no fim dos anos 20. Permaneceram na colônia por cerca de 20 anos e, por não se adaptarem mais à região montanhosa que dificultava a agricultura, foram embora para o Paraná e para o Rio Grande do Sul. No Paraná, fundaram uma colônia com o mesmo nome, Vitimarsum, perto de Curitiba, local que hoje é uma próspera região produtiva e turística. A imigração menonita faz parte e ajudou a edificar a nossa cidade, né, tanto com os alemães quanto com os menonitas. Os menonitas permaneceram aqui por um certo tempo, eles vieram em torno de 1929, eles edificaram escolas, edificaram represa, né? Eles tinham a cooperativa, a escola, eles eram preocupados com a questão cultural, né? Música e assim por diante. Então era bastante forte, eles trouxeram muita cultura da Rússia e da Ucrânia, de onde eles vieram, né?
vieram por uma perseguição religiosa, porque buscavam continuar adorando a Cristo, são cristãos, né? E que tinham dificuldades de fazer isso na terra de onde eles são natal. Na antiga represa, a água barrada era desviada através de uma canaleta para esta outra estrutura onde existia uma roda d'água. Era aqui que acontecia o processo de geração da eletricidade. E a canaleta estruturada até chegar aqui no cubo onde havia uma roda e havia essa conversão de força física da água em energia elétrica para abastecer as baterias que ficavam na casa dele em cima do morro. No centro da cidade ainda há uma represa que também tinha essa tecnologia de produção de energia elétrica. Além da represa, a propriedade era usada como local de batismo pelos menonitas que ficaram em Vitimarsum depois da migração dos parentes e amigos para outros estados do sul. Pela necessidade, a igreja estava um pouco desassistida quando houve esse levante grande da comunidade, né, para o Paraná, Bagé. Então os membros menonitas que permaneceram ficaram desassistidos da própria igreja. Então buscaram na própria sala da casa do senhor Siegfried. Então eles começaram a fazer as reuniões ali e como o Ribeirão era próximo, eles faziam os batizados aqui. O sítio, que fica na localidade de Caminho a Nu, foi adquirido pelo Adriano e pela Alice há cerca de 10 anos. Era apenas uma área de pastagem, mas eles transformaram tudo aqui com o paisagismo e construíram esta casa, que passou agora a receber visitantes. É a pousada Jardim das Águas. Surgiu a ideia de abraçar isso e talvez tornar nossa propriedade numa pousada, para receber pessoas e também compartilhar dessa história, né, que a gente sempre valorizou desde que a gente comprou o terreno. Quando a gente chegou aqui, a gente se encantou com o espaço, né? Tudo muito bonito, né? Tem uma questão histórica. A gente também sempre gostou muito de visitar museus, essas coisas. A gente daí juntou a parte histórica com a parte do lazer, né? Resolvemos abrir ao público. Então esse ano, a partir agora do dia 12 de janeiro, a gente inaugurou a nossa pousada. O nome a gente demorou um pouquinho para a gente chegar num consenso, né? Jardim pela questão, né, da paisagem em si, tem bastante jardim, bastante flores, né? E das águas pela questão cultural também da história, né? Porque pelo batismo dos menonitas. Reservas na pousada Jardim das Águas podem ser feitas pelo telefone 47997523300. É muito rico a questão histórica, né? Mas também a gente, quando as pessoas chegam aqui, eles sentem uma certa paz, uma certa tranquilidade, né? Traz muito para o lado espiritual, né? E você veja bem, olha essas águas aí, olha que jardim natural, que lindo, né? Tem borboletas, tem pássaros, né? E as pessoas podem realmente aproveitar essa experiência. Em Rio do Oeste, uma tradição familiar está sendo levada adiante por dois amigos. A produção do vinho artesanal, hábito herdado dos colonizadores italianos. O processo de produção do vinho artesanal é minucioso e envolve várias etapas. Cada uma deve ser rigorosamente bem executada para que o produto saia com qualidade e agrade o paladar. Qualquer descuido pode estragar a bebida. O Jean, que mora no bairro Jardim das Hortênsias, em Rio do Oeste, produz vinho há 8 anos. Quando fizemos a visita, a uva já tinha passado pela moagem e estava no processo de fermentação. Durante quase uma semana, 2 vezes por dia, ele mexia nas uvas dessa forma. É a chamada maceração, para extrair os compostos contidos na casca e deixar o vinho mais forte. Depois, a bebida iria para essas pipas de polipropileno, na vinícola que ele construiu em casa. Aqui ocorre a chamada fermentação lenta, que vai durar alguns meses, até a bebida ser engarrafada no inverno. Lá vai ficar 30 dias, é feita a primeira limpeza, depois de 30 dias mais a segunda limpeza, daí depois fica o processo de descanso, daí o vinho é engarrafado. Né? Eu tenho um tio meu que ele é formado, né? Ele fez um curso na IPAGRE de videira, ele é formado enólogo, e ele que auxilia a gente, né? Ao produzir o vinho, o Jean dá sequência a uma tradição familiar que iniciou com o bisavô Gregório Volpato.
Inclusive, esses tanques de fermentação eram usados por ele. Meu bisavô começou com a vinícola no ano de 61. E daí ela foi embora daqui, passou por outras cidades, em Ibicarés fazia o vinho. Cidade de Ibicaré, vizinho de Pinheiro Preto. E foi uma coisa de família, assim. Eu, meu tio, o cunhado do meu avô, que decidimos continuar, né? É uma tradição familiar, já vem de anos, né? Bem legal assim mesmo. Além de unir a família, né? Tem um tio, um cunhado do meu avô, um tio que é irmão da minha mãe, e são 3 gerações dando vinho hoje ainda, né? A paixão por todo esse processo, o Jean compartilha com o amigo Ângelo, que além do vinho, produz suco de uva de forma artesanal, também seguindo uma tradição familiar. No início, o meu avô, logo que eles vieram para Rio do Oeste, eles trouxeram as primeiras cepas de uva, eram uvas americanas, e começaram a produzir o vinho. Aliás, muitas famílias produziam vinho nessa época então, né? Com a partida dos pioneiros, o Ângelo decidiu dar sequência ao trabalho em casa. Aí começamos a fazer. O primeiro ano a gente fez com um vinho extremamente ácido, porque a uva Bordeaux, ela é aqui da nossa região, ela já tem uma característica forte de acidez, né? E a gente foi atrás de algumas técnicas, a gente viajou para o Rio Grande algumas vezes, mesmo conversando com outras pessoas, buscar essa especialização para a elaboração dos vinhos de mesa. Inclusive, a gente teve a oportunidade de ir para a Itália algumas vezes e visitar até cantinas, produtores, né? E isso é gratificante. As duas vinícolas do Ângelo e do Jean são inspiradas nos antigos porões onde se produzia o vinho antigamente. Todo o espaço é adequado para que não haja oscilação na temperatura, que pode comprometer a qualidade da bebida. Tudo aqui é pensado em detalhes. Dá trabalho, mas acima de tudo, para os dois amigos, é um passatempo que une as famílias e valoriza as origens. O italiano fala com as mãos, o italiano não vive sem um vinho, sem uma polenta, né, sem um queijo, enfim. E é uma alternativa legal, bacana, é bem gostosa. Tu saber que tu vai transformar uma fruta em um produto, né, da felicidade, né? Com certeza é o auge da alegria. O programa Agricultura Alto Vale fica por aqui. A gente lembra que todas as reportagens estão disponíveis em nossas redes sociais. Dá para curtir, comentar e compartilhar. Obrigado pelo carinho de sua audiência, um grande abraço e cuide-se bem.